Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer novamente mais uma atualização astrológica, energética. A gente tá aí passando por muitas movimentações, né, galera? Então, infelizmente ou felizmente, eu tô tentando fazer vários vídeos trazendo a influência de todas essas movimentações nas nossas vidas, porque eu recebo muitos relatos, eu recebo muitas pessoas falando: ai, Gabi, eu tô me sentindo assim, tô me sentindo assada. Eu mesmo vejo na minha própria trajetória, no meu próprio dia a dia, a influência de todas esses acontecimentos astrológicos, e a gente tá com um muito seguido do outro, né? E aí, quando a gente tem uma coisa muito seguida da outra, fica um mexidão de sensações, de acontecimentos, de, enfim, reviravoltas, que às vezes a gente fica muito perdida, a gente não entende o que tá acontecendo e principalmente não entende o que a gente pode fazer pra sair dessa situação. E é por isso que eu sempre venho trazendo, quando tem esse tipo de atualização, aproveitando que eu também sou astróloga, eu, enfim, fiz formação de astrologia, apesar de atuar pouco hoje em dia, né? Eu faço poucos atendimentos de astrologia, mas eu consigo fazer todas essas observações e eu já pego na lata, tipo, nossa, isso daqui tá acontecendo e é por isso que isso tá acontecendo conosco, né? O que tá rolando, gente? No dia 5 de maio, 5/5, que também é um portal energético, né? Então, o portal 5/5 já vai falar de um movimento em que a energia do planeta ela vai estar mais alta, que a gente já vai estar tendo uma abertura maior para influências de energias aqui no nosso planeta. Então, a gente já tem toda essa questão de um portal energético, né? E no dia desse portal energético, a gente vai ter também um eclipse lunar em Escorpião. E aí, talvez esse eclipse consiga explicar um pouquinho o que você tá sentindo aí na sua casa, porque eu particularmente tô sentindo muito a influência desse eclipse e eu tô com vários clientes que também estão sentindo essa influência. A gente já conversou muito sobre eclipse por aqui, eu não vou ficar me estendendo muito sobre a explicação do que é o eclipse, mas, gente, eclipses são momentos que influenciam muito a gente energeticamente falando. E um eclipse lunar vai falar muito sobre as nossas emoções. E um eclipse lunar em Escorpião vai falar sobre emoções profundas, vai falar sobre emoções ocultas, ou seja, vai falar muito sobre o nosso subconsciente, vai falar muito de questões ocultas também, que estão escondidas, que a gente tá deixando ali, querendo que ninguém veja, que ninguém olhe, por N razões. E quando a gente passa por um eclipse lunar em Escorpião, a gente está colocando muito dessas coisas em evidência. Então, todas essas emoções, essas situações, esses acontecimentos, essas coisas que a gente quer, consciente ou inconscientemente, deixar debaixo do tapete, vão vir muito à tona. E aí, o que eu preciso explicar aqui pra vocês, né? Então, vamos fazer aí uma recapitulação de tudo que aconteceu com a gente nos últimos meses. Vamos começar com o fato de que esse ano é um ano que a gente está sendo regido pela Lua, né? Então eu já fiz um vídeo falando sobre isso no início do ano, eu já falei muito sobre isso também nas minhas redes sociais, que esse ano de 2023 é um ano regido pela Lua, o que significa que vai ser um ano que vai remexer, vai vasculhar muito o nosso lado emocional. Vai ser um ano que vai remexer, vai vasculhar muitas questões do nosso emocional, do nosso subconsciente, questões do nosso passado que estão mal resolvidas. E vai ser um ano muito importante, principalmente para quem é divina feminina, porque a divina feminina, ela é a soberana do mundo emocional. Ela é a portadora, a conectora, a ponte para o universo emocional, né? Então, é um ano em que os movimentos e os processos da divina feminina,
vão estar mais em evidência. Seja as divinas femininas que precisam de um chacoalhão maior, ou seja as divinas femininas que já estão fazendo o seu trabalho, vão chegar num nível mais profundo dessa conexão. É um despertar do feminino também para os divinos masculinos. Então muitos divinos masculinos estão entrando em contato com as próprias emoções. Então é um ano que os divinos masculinos também estão entrando muito em contato com as emoções deles. São anos em que a gente vai ter que lidar com muitas questões kármicas que estão relacionados a dores e traumas emocionais que a gente não trabalhou, que a gente está precisando resgatar, que a gente está precisando fazer o luto. E seja porque a gente não trabalhou, porque a gente não conseguiu lidar, porque a gente não quis lidar, ou seja porque a gente não trabalhou porque realmente foi para um lugar no nosso interior que tem um difícil acesso, né? Então a gente já tem um ano muito marcado por essas movimentações. É um ano em que o nosso emocional vai estar muito à flor da pele. E é interessante porque eu tenho, por exemplo, algumas pessoas que já fazem acompanhamento comigo há um tempo. E assim, tão bem, aí às vezes a gente acredita que a gente não vai ser influenciado por todas essas coisas, mas a gente é. E é bom isso, gente, é bom porque isso coloca a gente um pouco no nosso lugar, sabe? No nosso lugar de aprendiz, no nosso lugar mostrando que sempre tem algo a mais pra gente fazer, pra se melhorar, pra se trabalhar, pra se curar, pra se abrir, pra evoluir. Então, a ideia de que você já fez tudo o que você podia fazer, de que você está muito bem, que nada vai te afetar, é uma ideia muito soberba, né? É uma ideia muito egóica. Quando essas coisas acontecem, elas vão revelar sempre algo mais profundo dentro de nós. A única diferença é que alguém que está mais consciente, que está mais trabalhado, tende a lidar com isso de uma maneira mais leve. Tende a entender melhor isso que está acontecendo e, consequentemente, passar por essa situação mais rapidamente, né? Mas não quer dizer que ela não seja afetada, gente. Não quer dizer que quando tudo isso acontece, eu não sinta nada, não acontece nada comigo. Acontece com todo mundo, como você que tá no início da sua jornada e eu que já tô um pouquinho mais na frente. A gente passa pela mesma coisa, a gente sofre a mesma influência. A questão é que o que vai ser trago à tona tem um nível diferente de profundidade. Pode até ser que seja mais difícil pra mim as coisas que estão vindo à tona, porque são coisas ainda mais profundas, ainda mais complexas do meu interior. Então, a gente tem esse primeiro fator. Estamos tendo uma grande influência dessa questão lunar em todo o ano. Então, vai ser um ano pra gente adquirir inteligência emocional, galera. Então, não adianta fugir. Ai, Gabi, as emoções, muito difícil, dor de barriga. Ai, paciência. Paciência, você é adulta. Você tem que começar a conseguir lidar com aquilo que se apresenta e não aquilo que você gostaria que acontecesse com você, né? A vida é assim. Essa primeira influência. A gente teve um último portal no mês passado, que é o portal do 4 do 4, que eu falei já muitas vezes que é um portal muito importante, porque vai falar. E olha, presta atenção, vocês precisam começar a prestar atenção, ter ouvidos para escutar, olhos para ver e começar a perceber aquilo que está sendo falado. Eu falei que no portal 4 do 4, a espiritualidade ia começar a trazer direcionamentos pra gente começar a fazer o nosso trabalho. Pra quem tava em resistência, ia sofrer um pouco mais. Pra quem tava mais fluindo, o que você precisava trabalhar, aprender, evoluir, ia ser apresentado pra você. Então não dá pra falar que não foi avisado, porque eu já falei, a espiritualidade vai começar a fazer esses direcionamentos. E todos esses eclipses que estão acontecendo, tanto o eclipse em Áries, que foi semana assim, gente, retrasada, 2 semanas atrás, quanto esse eclipse em Escorpião, são também formas que a espiritualidade, ela tá colocando pra gente conseguir entender quais são as questões que precisam ser trabalhadas, o que precisa ser transformado, o que precisa ser olhado, o que precisa ser transmutado. Então tudo isso tá acontecendo justamente por um direcionamento. No portal 4x4 eu já falei sobre isso. O eclipse em Áries trouxe uma questão de grandes mudanças repentinas na nossa vida, né? Então teve gente que terminou com Gêmeo, teve gente que juntou com Gêmeo, teve gente que conseguiu começar
a fazer um movimento muito importante na sua transformação. Então, por exemplo, teve muitas pessoas que começaram a fazer, inclusive, a minha mentoria, ou ir pra academia, porque já estavam começando a fazer essa mudança. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que mudou de emprego, teve gente que perdeu um parente, enfim, cada pessoa teve a sua história, mas aconteceu algum tipo de movimentação, algum tipo de mudança ali, que foi repentina. E essa mudança, ela traz uma tônica de te realinhar ao caminho que é pra você. Te realinhar aquilo que você precisa fazer. Te realinhar aquilo que é para aquilo que realmente está alinhado com a sua essência. Se, por exemplo, você que estava num relacionamento de alma e terminou essa relação, gente, nenhum relacionamento termina do nada. E nenhum relacionamento termina sem querer. Termina sem querer no sentido de foi um erro ter terminado essa relação. Se uma relação terminou, é porque alguma coisa ali estava desajustada. Se a gente termina um relacionamento de alma, um relacionamento de chama gêmea, você passa pela parte da separação, a gente precisa ter a compreensão que aquele término acontece porque a base que você construiu aquele relacionamento não foi a base da alma de vocês. Não foi uma base alinhada à essência de vocês. Foi uma base alinhada no ego. Então, quantas vezes a gente inicia o nosso relacionamento de chama gêmea, pra quem já viveu uma relação com a chama gêmea, por exemplo, você inicia a relação pela paixão, pelo amor, só que são duas pessoas que estão inconscientes, são duas pessoas que não estão bem trabalhadas, são duas pessoas que não conseguem comunicar uma pra outra aquilo que elas realmente estão sentindo. Então são duas pessoas que, por mais que tenham um amor e por mais que tenham uma conexão espiritual, são duas pessoas que estão se conectando pelo ego e que mais cedo ou mais tarde, se elas não desenvolverem consciência e desenvoltura espiritual, elas vão acabar tendo problema, porque aquilo que está unindo elas não é aquilo que deveria estar unindo elas, entendeu? Que é a alma, aquilo que está unindo elas é o ego, aquilo que está unindo elas é a ideia de satisfazer as próprias necessidades de amor, entendeu? E aí você perde todo o princípio de um relacionamento sagrado. Uma coisa que eu sempre falo é, gente, quando a gente inicia a nossa jornada de chama gêmea, a gente não está vivenciando um relacionamento sagrado. A gente está vivenciando o potencial de uma relação sagrada. Por quê? Porque relacionamento sagrado só existe com duas pessoas que são sagradas. Você e o seu gêmeo, no início da jornada, não são sagrados. Vocês são duas pessoas cheias de ego, cheias de feridas, são duas pessoas inconscientes, muitas vezes extremamente imaturas e que, obviamente, vão acabar levando a situações dentro da relação que são situações imaturas, são situações inconscientes, são situações difíceis, porque vocês não estão bem trabalhados. A relação sagrada surge quando os dois estiverem bem trabalhados, entendeu? O ideal das chamas gêmeas que as pessoas falam muito por aí, mas não falam essa parte que eu tô falando agora, surge quando a divina feminina e o divino masculino se tornarem divina feminina e masculina. Então, quando você olhar para sua história, quando você olhar para tudo isso que está acontecendo, é bom se perguntar: eu estou sendo sagrada? Eu estou sendo divina feminina? Eu estou sendo divino masculino? Eu estou sendo o meu potencial mais elevado? Ou estou sendo uma pessoa reclamona, uma pessoa mimada, uma pessoa que foge, uma pessoa imatura, uma pessoa briguenta, uma pessoa reativa? Como é que eu tô sendo nessa situação? E o que tudo isso que tá acontecendo de portal, de eclipse, de mudança, de transformação tá trazendo pra mim? Que coisas essas situações estão me informando sobre o meu comportamento, o meu jeito de ser, estão mostrando o meu desalinhamento com o meu eu mais elevado, entendeu? Então, pra quem separou do gêmeo e tá, ai, mas ele é ruim, e ele é frio, e não sei o quê, ou não sei o que lá, e eu desisto, e blá blá blá. É isso que tá acontecendo, você não tá sendo divina também. Você não tá sendo sagrada também. É importante observar o seu comportamento nessa situação. Não tô falando para você passar pano nele. Não tô falando, o divino masculino, como ele é perfeito. Ele não é, ele é imaturo também. Não tô falando para você irrelevar as questões dele. Mas as questões dele são problema dele.
O seu problema são as suas questões. E tudo isso que tá te acontecendo, todas essas influências energéticas estão querendo deixar o máximo possível na cara quais são as questões que você precisa trabalhar, tá? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse eclipse. É um eclipse lunar em Escorpião. E é um eclipse, gente, que vai trazer muitas questões emocionais. Vai ser um eclipse de muita carga emocional pra gente. Então, depois de direcionamento da espiritualidade e depois de mudanças repentinas na nossa vida, esse eclipse agora, ele vai começar a fazer um start sobre quais os tipos de transformações você precisa viver dentro de você. Então, o eclipse em Áries, tinha uma tônica muito de as mudanças das coisas ao nosso redor, né? Então, término, mudança de trabalho, enfim, novos projetos, coisas diferentes ao nosso redor. Esse eclipse vai começar a pegar todas essas mudanças e você provavelmente, e eu vi muito isso, gente, nos atendimentos que eu tive, você provavelmente começou a sentir que algumas estruturas essenciais do seu interior, de constituição da sua identidade, de crença, de, enfim, paradigmas, de coisas que você construiu dentro de você, estão desmoronando. E que talvez muitas crises existenciais podem estar surgindo. Outra vez, muitas dores que você nunca imaginou na sua vida sentir estão vindo à tona. E uma coisa que eu falo, gente, a gente não sente uma dor que nunca esteve dentro de nós, entendeu? Se, por exemplo, você passou pela separação do seu gêmeo ou alguma situação complicada na sua dinâmica de chama gêmea e se sentiu rejeitada, essa ferida já estava dentro de você. E esse comportamento que o seu gêmeo fez foi justamente para mostrar o tamanho dessa ferida no seu interior, entendeu? Então é importante você observar essas coisas que acontecem, quais são as emoções que vêm à tona. Porque esse eclipse vai trazer essa tonalidade de muita coisa vir à tona, né? Então, expurgo emocional, enfim, coisas do nosso subconsciente, coisas que estão no escondidinho, começarem a vir à tona, para que a gente consiga fazer uma transformação, um renascimento em cima disso, que tem uma tônica muito escorpiana. Então, o escorpião, ele tem essa necessidade de sentir ao máximo as nossas emoções de uma maneira visceral e se remoldar, renascer, transformar. Então, tudo isso que você tá passando tá acontecendo para que tenha uma transformação muito grande no seu interior, que você precisa permitir que ocorra, que você precisa deixar que isso te transforme por completo. Porque talvez o jeito que você estava sendo não estava o jeito mais alinhado com o que de fato é o seu eu mais elevado. Então é para você mudar pensamento, é para você mudar crença, é para você mudar o como você se trata, é para você mudar totalmente o como você tá de dentro para fora, entende? Então a gente passou por mudanças fora que vão gerar processos de transformações internas através de algumas crises emocionais, tá bom? Então é um momento de transformação e regeneração, muitos sentimentos intensos e questões vindo à tona. Tudo que é escondido será iluminado. É um momento para enfrentar medos, segredos e traumas. Vamos discorrer um pouquinho sobre cada um desses tópicos rapidinho. Questão de transformação e regeneração. Para você que é divina feminina ou para você que é divino masculino e tá aí passando por um processo de integração do feminino, a energia feminina tem como uma das características principais a capacidade de transformar. Acho que caiu, né? De transformar... Caiu uma taxinha aqui. Um dos principais pilares do feminino é a capacidade de transformação, de regeneração. O feminino não só traz a vida à tona, o feminino, ele consegue renascer das cinzas. Isso é uma característica feminina. O signo de Escorpião é um signo feminino. Então, a capacidade de transformar tudo aquilo que você recebe em ouro é algo muito feminino. O feminino transforma uma casa em lar, para quem é mulher, né? O feminino transforma o sêmen numa vida. O feminino transforma as lições
em sabedoria. Aliás, as lições não, né? As dores, as dificuldades, os desafios em sabedoria, em ouro. É assim que o feminino se enriquece. Isso é mentalidade, gente. Isso é mentalidade. Se você olha para tudo que te acontece como um desafio, você tá com mentalidade de escassez. Eu sou uma pobre coitada e isso tá acontecendo para que eu não consiga alcançar meus sonhos. Se você tem mentalidade de abundância, você vai olhar para essas situações e você vai ver que elas estão ali para te fortalecer. E que através das lições que cada um desses desafios vão te trazer, você vai se enriquecendo de algo que nada no mundo vai conseguir te tirar, que é sabedoria, que é força, que é desenvoltura, que é virtudes, que é fé, que é algo que você vai construindo no seu interior, você vai enriquecendo o seu intelecto, você vai enriquecendo o seu emocional, você vai enriquecendo o seu espiritual, você vai criando estrutura. E isso é o que vai te levar pro topo. Uma pessoa que tá no topo, ela não tá no topo por acaso. Ela tá no topo porque ela conseguiu desenvolver riqueza interior que levou a ela, inclusive, a ter riqueza ao seu redor. Mas ela só conseguiu isso porque ela tinha mentalidade abundante. O que é uma mentalidade abundante? Os desafios estão lá para eu criar riqueza interna. Então, isso é uma das principais características do feminino. Transformar as situações difíceis em ouro, em tesouros que ninguém vai conseguir tirar de dentro dela. Vamos lá. Então, muita coisa veio à tona por conta do eclipse. E aí a gente vai ter que ativar esse nosso poder alquímico, que inclusive é uma das principais características do feminino. O que é ser o feminino? Soberano emocional, portal espiritual e alquimista energética. Tá aí, ó. Alquimista energética. O que é uma alquimista, gente? Alguém que transforma algo em ouro, né? Vamos lá, vamos pensar. Então, gente, é um momento em que muita coisa foi derrubada, muita coisa foi desestruturada, muita coisa foi dissolvida e você pode ter tido essa sensação, tipo assim, nossa, muita coisa parece que foi meio demolida, Gabi, na minha vida, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu acredito, é muito normal. O que a espiritualidade tá querendo falar pra você com esse novo eclipse? É o momento de você se acolher. E é o momento de você colher todos esses cactos, todas essas coisas que foram destruídas, para você reconstruir algo novo, para você se regenerar em cima dessas cinzas, para você transformar a si mesma, tá? É para você ativar esse poder alquímico do feminino. Para quem tá resistindo ao chamado, para quem tá com essa mentalidade de escassez, você pode reparar, a vida vai começar a travar. Você vai começar a sentir que você tá carregando o peso do mundo nas costas. Vai sentir angústias, vai sentir um vazio interior. As coisas podem começar a quebrar, né? O celular e o copo e as coisas podem começar a quebrar ao seu redor. Muitos planos seus podem começar a dar errado. Muitos desencontros. Então você vai encontrar alguém e não dá certo. Vai tentar fazer uma coisa e não dá certo. Sempre as coisas estão dando um desencontro. Muitas dores, você pode inclusive sentir não só dor emocional, mas dores no seu corpo, tá? Então a vida, o que é isso? A vida tentando te apertar mais, a vida tentando falar assim, vamos lá, vamos fazer acontecer, tá? Questões das emoções intensas e ocultas. Muita gente pode estar passando pela noite escura da alma nesse período, que é um período de expurgo emocional, gente. Noite escura da alma é o que basicamente é a gente colocar pra fora tudo aquilo que estava guardado aqui dentro. Eu falo que a noite escura da alma é como se a gente tivesse ligado a luz de um quarto todo bagunçado, que a gente nunca viu que estava bagunçado e agora a gente vai ter que arrumar. Gente, é que nem arrumar um armário. Pra arrumar um armário, pra deixar o armário lindo, você vai ter que tirar tudo pra fora, fazer uma bagunça maior do que tava. A noite escura da alma é isso aqui. É pra você expurgar, pra você curar, pra você regenerar, pra você acolher, pra você limpar o seu interior daquilo que tá te fazendo mal, tá? Então, as feridas emocionais podem estar no talo. Então, muita sensação de rejeição, muita sensação de abandono, muita sensação de traição, muita angústia, muita dor, muita teimosia, muita raiva. Não é pra todo mundo, tá, gente? Eu não tô sentindo particularmente isso aqui, tá?
Talvez eu esteja sentindo uma coisa ou outra, mas vai falar do quanto você tá se trabalhando, do quanto você tá aberta a fazer os seus trabalhos. As pessoas que são mais resistentes, ou que estão mais no início da jornada, ou que estão passando por uma coisa específica, né? Então ainda não explorou uma parte específica sua, é muito comum que seja um pouco mais intenso, mas não necessariamente é pra todo mundo. Pra mim não tá sendo com esse nível de intensidade, tá? Muita raiva, rancor e amargura pode surgir também, porque a gente resiste um pouco a isso. Dores de estômago e dor de garganta também. Ó, a minha garganta tá péssima, pra você ver. Eu tô com dor de garganta, mas eu não tô, tipo... Ai, meu Deus, com as minhas feridas no talo, mas eu tô com dor de garganta. Eu fiquei doente também semana passada. Então eu sinto também essas coisas, só que de uma maneira diferente. Porque a minha lição também é um tanto diferente. Eu tenho questões específicas com a minha parte de saúde na minha vida, entendeu? Então, geralmente, é muito comum pra mim essas coisas de saúde aparecer, mas é muito específico meu, então também não vai pegar como se fosse seu, tá? Muitas questões ocultas vindo à tona, questões emocionais, né? Então, coisas que estão no nosso subconsciente que a gente nunca reparou vindo à tona, criança interior, traumas do passado, até de vidas passadas podem começar a vir à tona de dor. Situações ocultas também. Então, pra você que tá vivendo um caso amoroso, pra você que tá contando umas mentirinhas, ou que alguém esteja fazendo isso com você, perto de você, essas questões podem estar vindo à tona, tá? Falsidade, mentiras, então pessoas falsas, às vezes a sua própria falsidade, não uma falsidade às vezes muito planejada, mas às vezes a gente é falso sem ter muita consciência que a gente tá sendo falso, numa tentativa de agradar, e aí muito disso vai começar a vir à tona, muito disso vai começar a ser pedido pra ser trabalhado nesse período, tá? Sombras vindo à tona, né, então tanto de sombras de personalidade, então teimosia, raiva, reatividade, chatice, essas coisas, quanto de dores, tá? Então traumas, feridas, dores, enfim, essas coisas vindo à tona. É um período de enfrentar medos, segredos e traumas, né? Então é um período pra quê? O que tudo isso? Se eu pudesse resumir, o que você precisa fazer nesse período? Trabalho das sombras. O que é trabalho das sombras? É você investigar, é você entrar em contato, é você chegar e falar assim, bora lá, sombra interna. O que é a sombra interna, gente? As nossas dores, os nossos comportamentos destrutivos, os nossos traumas, os nossos medos, tudo isso são as nossas sombras internas. Então você vai pegar a sua dor de rejeição e você vai sentar pra tomar um café. Você vai pegar a sua tendência a ser super controladora e, ai meu Deus, vou mandar textão, encher o saco das pessoas. Você vai sentar e tomar um café. Ou muito carente, ou muito, sei lá, soberba. Você vai sentar e tomar um café com essa parte do seu comportamento. Aquele trauma seu de infância, daquilo que te aconteceu, que ainda não foi muito bem processado, senta e toma um café. Enfim, você vai pegar os seus medos, né? Eu tenho muito medo de, por exemplo, começar um projeto novo, de começar o meu propósito. Sempre tomo café com esse medo. O que eu falo de tomar café, gente? É investigar o que significa, o que isso representa pra você, como você se sente, se permitir sentir aquilo, se acostumar com aquilo, dar atenção, acolher aquela parte, falar pra você que você não precisa daquilo, sabe? Tudo isso é um trabalho da sombra e só de você fazer isso eu te garanto que 50% dessas sombras internas suas se vão. Ou se vão mesmo, ou tipo, elas diminuem 50% a intensidade delas. Então esse medo, só de você encarar ele já vai diminuir em 50%. Esse seu comportamento de, sei lá, ser controladora, por exemplo, só de você encarar, só de você chegar e falar assim, cara, o que tá acontecendo? Por que a necessidade de ser controladora? Vamos tentar maneirar, não sei o quê. Juro, 50% diminui. Só de você fazer esse trabalho, só de você sentar e... O que tá acontecendo? Vamos ser honestos consigo mesmo, vamos ser vulnerável consigo mesmo. Gente, vocês não são honestos com você. Se você não é vulnerável com você não é com ninguém. E aí não adianta querer ter relacionamento de alma. Relacionamento de alma é de duas pessoas que estão peladas, duas pessoas que estão vivendo a essência no talo, e não duas pessoas que estão se escondendo, cheio de medinho. Se você não consegue fazer isso com você não vai conseguir fazer isso com nenhuma outra pessoa. Então já começa fazendo esse trabalho pra ficar
fica mais fácil pra fazer com o outro. Porque como é que você vai viver uma vida inteira com alguém que você não consegue falar, que tá incomodada, que ficou triste porque ele não te ligou? Ai, dá licença, né? Você tem medo da pessoa ir embora porque você vai falar que você tá carente? O nível é pouca intimidade. Pouca intimidade com o outro revela pouca intimidade com a gente. Então comece a criar essa intimidade com você, tá? Muitos ciclos kármicos podem estar acontecendo com a gente, tá? Então questões que já foram do passado, vindo de novo à tona, que já aconteceram e de novo essa mesma lição. Que nem eu com a saúde, por exemplo. Gente, eu tô sempre meio doente, entendeu? Isso é uma situação kármica na minha vida. E a gente precisa entender que situações kármicas na nossa vida acontecem para que a gente consiga se tornar mestre daquela lição que está sendo mostrada pra gente, né? Tive que passar por muitas coisas repetidas para eu estar conseguindo falar aqui com vocês hoje. Então pensem que todas essas situações que, de novo eu tô doente, ou de novo eu tô passando por outra separação, ou de novo eu tô me sentindo rejeitada, ou de novo eu tenho que fazer meu processo de cura, ou de novo eu tenho que não sei o quê. Gente, se tá fazendo de novo, é porque tem um novo aprendizado, ou porque você ainda não conseguiu completar o aprendizado daquela última vez que aconteceu, entendeu? Então é pra que você aprenda, é pra que você se torne mestre, é pra que você consiga dominar o máximo de conhecimento daquilo que repete na sua vida, tá? Por isso que se você tá sofrendo muito, está sendo muito difícil, procura terapia. Eu tenho minha mentoria para as divinas femininas fazerem o processo de cura delas. São 7 sessões. Todas as minhas clientes, desde a primeira sessão, conseguiram resultados. Todas. Gabi, tô me sentindo melhor, tô mais leve, não tô mais obcecada. Já soltei minha chama gêmea já se declarou pra mim. Então, assim, às vezes, se você tá aí há meses, há anos parada no mesmo lugar, é porque você não conseguiu ou não buscou ajuda, e aí, minha filha, né, quem não faz nada e só reclama também merece estar no mesmo lugar. Agora, se você procurou ajuda e não conseguiu avançar assim, às vezes é porque a ajuda que você teve não conseguiu te trazer todos os direcionamentos que você precisava, né, que é muito comum, infelizmente. Tem pouca gente que consegue trazer com clareza, tem pouca gente que tem método, que tem estrutura, que tem realmente muita carga de estudo, então acontece. Então, procura ajuda se você tá muito tempo travada, vai fazer um processo terapêutico, uma mentoria comigo, vai entrar na academia que tem lá, gente, vocês gostam de ver meus vídeos? A academia é isso, só que com aulas direcionadas, profundas, trazendo a solução para seus problemas, e não só falando deles, né? Então, vamos lá. Se precisar, procura ajuda, cuidado com a sua mente. Muita mente atrapalha a gente de fazer os nossos processos emocionais. Então é muito difícil você conseguir fazer toda essa transformação. Eu tava falando, eu tive um pequeno imprevisto com a minha câmera. Voltando, é muito difícil você fazer os seus processos de transformação e regeneração emocional se você tá muito apegado à sua mente. Não adianta intelectualizar aquilo que você sente, entender na sua consciência aquilo que você sente, não significa aprender a lição em nível emocional. Pra gente conseguir transmutar um karma, pra gente conseguir aprender por completo aquilo que precisa ser aprendido, precisa ter essa união da nossa mente com o nosso coração. Então você precisa entender o que aconteceu e quais são as lições, mas você também precisa sentir, processar aquela dor e aquela emoção e aprender essa lição no nível emocional. Porque assim você não só vai se tornar inteligente, cognitivo e mental, mas também você vai começar a desenvolver inteligência e soberania emocional, tá bom? Vai ser um período um pouco de instabilidade, tá? Então, o escorpião, ele fala sobre certas instabilidades, sobre altos e baixos, tá? E aí, o que eu percebo mais especificamente, como a gente tem essa questão do eixo escorpião e touro, muitas instabilidades materiais acontecendo por conta de instabilidades emocionais. Então, isso aqui não é pra todo mundo. Se você tá passando por algum período difícil, materialmente falando, então o dinheiro tá apertado, ou o trabalho tá difícil, a minha vida financeira não tá fluindo, tô muito tempo assim com essa dificuldade financeira, o que eu posso te falar não é regra, tá? Não é todo mundo aqui. Tô falando que tem essa influência aqui. Muito dessa questão financeira que tá te acontecendo pode ser por conta das suas instabilidades emocionais, entendeu?
Então a gente precisa entender que essa falta de cuidado do emocional pode levar a gente a passar por algumas instabilidades financeiras. Porque como é que você vai conseguir planejar um projeto muito legal se você tá toda sofrendo, se as suas feridas emocionais estão no talo, porque você acabou de passar por uma separação? É muito difícil mesmo, gente. Como é que você vai conseguir focar no trabalho, fazer sua parte, se você tá passando um momento difícil da sua vida? Como é que você vai conseguir tá com a mente clara, tranquila e vazia, se você tá com um monte de problemas, se o seu interior tá um caos? Não é fácil mesmo a gente conseguir ter essa estabilidade financeira se o nosso emocional tá todo cagado, entendeu? Então você precisa entender isso. Então, algumas instabilidades emocionais, alguns travamentos financeiros podem acontecer por conta de falta de cuidado do emocional. E é esses momentos que eu falo, é engraçado, eu tenho uma mentora de negócios que ela fala pra mim, as pessoas, elas chegam e falam assim, eu não compro o seu produto porque eu tô sem grana, e mal sabem que é o produto que vai te ajudar a ter grana. E às vezes é isso, gente, vocês precisam desenvolver inteligência emocional pra que vocês consigam destravar outras áreas na sua vida, não é só chama gêmea que eu falo, entendeu? É muito mais fundo, chama gêmea aqui é só pra vocês se conectarem a mim, porque depois disso você vai ver, quem faz mentoria comigo, a gente mal fala sobre chama gêmea. E não porque a chama gêmea não é importante, mas é porque você é mais importante do que a sua chama gêmea, meu amor. Pra mim, eu tô cagando pra sua chama gêmea, ela pode ir pra China que eu não ligo. Agora, o seu processo, a sua evolução, eu tô muito interessada. Eu quero que você seja rica, eu quero que você seja linda, eu quero que você seja amada, eu quero que você realize seus sonhos, eu quero que você faça tudo que você quer fazer. E eu sei que pra gente conseguir alcançar isso, como graças a Deus eu estou conseguindo alcançar na minha vida, porque a gente precisa desenvolver essas habilidades, essa inteligência, essa riqueza no nosso interior, né? Então eu já falei disso muito no meu Instagram, principalmente. Então pra quem não me segue no Instagram, @divinafeminina, que eu falei que duas coisas acontecem que podem influenciar aqui. A gente começa a ter situações de travamento da nossa vida financeira por conta de questões de travamento da nossa vida profissional, por exemplo. Então, não consigo arrumar emprego, ou meu emprego não tá bom, ou o projeto que eu tô fazendo não tá dando certo. Muito disso pode estar sendo um sinal que você precisa observar, seguir sua intuição, entender de que você tá fazendo algo que tá desalinhado com a sua essência. E que, obviamente, você não vai conseguir atrair abundância pra você. Abundância, gente, é sinônimo de Deus. Quando você pensa em abundância, você precisa pensar em Deus, você precisa pensar no sagrado. Como é que eu vou conseguir abundância na minha vida? Quanto eu estiver mais próxima, mais alinhada a isso que é abundante, que é Deus. Se eu tô alinhada com a minha essência, eu tô grudadinha ali de Deus. Então, naturalmente, as coisas que eu vou atrair pra minha vida, elas vão ser abundantes para aquilo que satisfaz a minha essência. E cada pessoa vai ter uma satisfação diferente. Tem gente que tem uma satisfação com uma Ferrari, tem gente que tem uma satisfação com uma casinha no campo, e tá tudo certo. Mas, às vezes, muito do como a gente tem esses travamentos financeiros da nossa vida estão sendo influenciados porque a gente tá fazendo coisas que estão em desalinhamento com a nossa essência. E o segundo fator, que é um fator que eu falo muito, gente, o nosso externo, ele é um reflexo do nosso interno. Se você não cuida de você, não cuida do seu emocional, não alimenta o seu intelecto, não enriquece o seu espírito, se você não investe em crescer por dentro, não adianta. Porque o seu interior, as suas emoções, o seu espiritual, a sua mentalidade são as raízes da sua árvore. Você quer muito que a sua árvore dê um monte de maçãs lindas, mas você não dá um nutriente, uma gota d'água para suas raízes, e tá querendo colher maçãs lindas, e tá invejando, e tá apontando, e tá enchendo o saco de quem tá conseguindo as maçãs lindas, sem ver que essa pessoa tá aqui há muito tempo regando e nutrindo as próprias raízes. O nosso externo é reflexo do nosso interior. Vê como tá o seu interior. Como é que estão as suas emoções? Estão de boa? Como é que tá o seu intelecto? Você é muito inteligente? Como é que tá o seu espírito? Você tá cheio de fé, de virtudes? Como é que tá o seu servir?
Gente que ganha dinheiro é gente que serve, viu? Gente que ganha dinheiro é gente que ajuda a resolver o problema dos outros, é gente que transforma a vida de pessoas, é gente que serve pra vida. Se você tá querendo que a vida te sirva, você tá trocando os lugares, gente. Você serve e aí a vida te serve. Agora não adianta chegar e falar assim, ai, vida, me dê tudo, e você não serve nada. A vida serve pra quem tá entregando, pra quem tá servindo, pra quem tá transformando, pra quem tá tocando a vida das pessoas. E a gente só faz isso quando a gente tem muita abundância no nosso interior pra ser compartilhado com o outro. Então como é que você vai querer ter um monte de abundância na sua vida se você tá mais preocupada em ser agradada? Mas Gabi, é que pra eu ficar feliz eu preciso ser agradada. Não, meu amor, pra você ficar feliz você precisa se trabalhar. Você precisa se cuidar, você precisa se nutrir, você precisa se acolher, você precisa se amar. Você precisa se amar e falar assim, não, eu vou ficar do meu lado quando as coisas estão difíceis, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou dormir certinho, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou trabalhar o meu emocional, eu vou me tornar essa riqueza interior, eu vou investir em mim, sabe? Em tempo, energia, em recursos, no que for, para que eu consiga ter essa abundância no meu interior a ponto de conseguir compartilhar com o outro, de ser luz na vida do outro. E aí eu começo a servir pra vida, eu começo a servir pro mundo, eu paro de ficar agarrado na necessidade de ter que ter aquilo pra mim, não sei o quê, e começo a chegar e falar assim, não, mais importante do que eu ter aquele emprego X, mais importante do que eu ter meu gêmeo, é eu servir, é eu fazer, é eu ser, é eu entregar. E quando eu faço isso, a vida me entrega. Vocês precisam entender a ordem das coisas, gente. Primeiro você serve, primeiro você entrega, primeiro você compartilha e aí você recebe. Entende? Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente ativa, principalmente a Divina Feminina, os 3 pilares da Divina Feminina. Soberana emocional, ponte espiritual e alquimista energética. Agora você só faz isso se você faz seu trabalho interno, entendeu? Vamos lá, que isso daqui não é aula sobre mentalidade de dinheiro, né? Isso é aula de outras coisas. E aí, quais são os sintomas que você pode estar sentindo? Algumas crises e intensidades emocionais, muitos sintomas de ilusão, sabe? Do tipo, me desiludi com meu gêmeo, as coisas não eram como eu imaginava. Ou às vezes a ilusão, não só no nível emocional, né? De que eu tava lá na síndrome da princesa, achando que era tudo lindo, eu vi que as coisas não eram tão bonitas assim. Mas também a gente tem ilusões da nossa mente. Às vezes a gente acha que tudo é ruim, tudo é difícil, tudo tá contra nós, que o semáforo que fechou Deus fechou nas costas pra você. Às vezes a gente entra nesse tipo de crença e isso também é um tipo de ilusão. Então a gente pode começar a se deparar um pouco com algumas dessas nossas ilusões, tá? Novamente, amargura, raiva e rancor. A gente vai sentir uma forte necessidade de transformar, só falta coragem, né, de fazer isso, e instabilidade na matéria também. O que eu tenho pra falar pra vocês em relação a alertas é cuidado com excesso de controle e necessidade de desacelerar um pouco. Então, às vezes, na vontade de querer resolver tudo pra ontem, você não resolve nada e fica um ano sofrendo. Então, calma, faz um passo de cada vez, solta o controle e deixa o processo acontecer, tá? Vou falar aqui rapidinho como a dinâmica ela vai influenciar as chamas gêmeas mais especificamente. A gente tem 2 grupos, né? Tem o grupo das divinas femininas que já estão fazendo o trabalho delas, que já estão um pouco mais avançadas, que já estão aí se trabalhando. Para esse grupo de divinas femininas, na qual eu me encontro também, o que vai acontecer com a gente? Essas divinas femininas, elas estão começando a se alinhar mais com o propósito. Então, tudo isso que está acontecendo, todas essas transformações que a gente está sendo chamada a fazer, estão muito alinhadas sobre o propósito que a gente vai realizar depois. Então, o que eu te falei, ciclos kármicos, momentos de crise são oportunidades para a gente conseguir desenvolver força, habilidades e sabedoria que vão ser úteis para a gente conseguir realizar o nosso propósito depois. Tá? Pra gente se tornar mestre, pra gente conseguir fazer esse movimento de compartilhar. Então, tudo isso que vai estar acontecendo com você é algo que talvez agora você não entenda, mas no futuro você vai entender mais, que vai te ajudar a você conseguir
ser essa luz na vida das pessoas, vai te ajudar a conseguir realizar e expressar o seu propósito. Então pega isso que está te acontecendo como uma oportunidade de aprendizado, como uma oportunidade de você conseguir adquirir essas ferramentas no seu interior que vão ser úteis pra você no futuro, tá? Então não fica, ai, Gabi, mas eu já fiz tanto, agora eu tô sofrendo. Não é nem pelo gêmeo, às vezes é até por outra coisa, né? Que nem eu com a minha saúde. Então, assim, saibam que é pra essa questão de propósito, tá? E aí, o que é importante? Hoje, divinos masculinos, eles vão estar passando por momentos emocionais mais intensos nesse período, então é muito importante pra você, que é divina feminina, que tá um pouco mais trabalhada, se cuida, se resguarda, foca um pouco mais em você, tá? Acolhe o seu emocional, não é pra você reprimir, ficar, ai meu Deus, não, é pra se acolher, pra ficar bem, às vezes você precisa descansar um pouco, na verdade, tá? Então, pra quem tá muito cansada, desacelere, vai viver o presente, se conecte a mais situações de prazer, solta um pouco, às vezes você tá muito ansiosa ou muito ansioso, isso pode te atrapalhando um pouco, tá te deixando um pouco sobrecarregado, tá? E aí, em relação ao gêmeo, como ele vai estar passando por muita coisa difícil, precisa fazer um cuidado maior com a sua energia pra não sentir essa influência muito grande. Aí você tá sentindo do seu e o dele e o negócio fica muito maluco. Então, foca mais em você, se acolhe bastante, tenha muita paciência com você nesse processo. Às vezes a gente quer logo curar essa dor e acaba ficando impaciente, acaba mais atropelando o nosso processo do que ajudando. Então, vive uma coisa de cada vez. O segundo grupo é para as divinas femininas que não estão fazendo o trabalho delas, ou pelo menos não estão fazendo o trabalho que elas deveriam estar fazendo, né? Estão lá perdendo o tempo delas, ainda vendo 1 milhão de vídeos sobre chama gêmea, fazendo 1 milhão de tarôs, gastando o dinheirinho precioso delas, que elas poderiam estar fazendo uma mentoria, que elas poderiam estar fazendo um negócio mais interessante, pra ficar tirando tarô, que vai deixar elas mais ansiosas, angustiadas, em dúvidas, né? Fala sério, porque é assim, né? A gente paga o tarô, aí a gente fica, ai, mas o tarô disse que ele não tá muito ligando pra mim. Será que você chama gêmea? Você tá gastando dinheiro pra sofrer, né, meu amor? Então vamos utilizar com inteligência esse dinheiro. Como é que você vai querer ser rica se você tá gastando dinheiro com coisa inútil? Vamos lá. Essas divinas femininas são as que, ou estão indo pra um caminho que não tá ajudando muito, ou elas estão indo pra um caminho de tá parada mesmo, mas continua reclamando. Resistindo bastante a fazer o trabalho, tá? Esse eclipse talvez pegue um pouco mais vocês, né? Então, algumas questões emocionais, ou pra quem tá muito no início da jornada, tá, gente? Então, tem gente que acabou de separar, tem gente que acabou de conhecer, tem gente que acabou de passar pelo despertar. Então, é mais do que natural vocês estarem tipo, ai meu Deus, então vocês vão sentir um pouco mais, tá? Por mais que vocês não estejam resistindo, beleza? E aí, gente, eu falo, procura ajuda, mas cedo ou mais tarde vocês vão procurar, não tem gente, eu não conheço ninguém que consegue passar isso só ser pra sempre, uma hora ou outra vai. Então, muitas questões emocionais vindo à tona que precisam ser acolhidas e renovadas. Novamente, a instabilidade financeira por falta de olhar interno. A espiritualidade vai estar cobrando bastante vocês, tá, gente? Pra fazer o trabalho, principalmente pra aquelas que estão enrolando. E eu não tô falando nem de, tipo, fazer a mentoria, fazer trabalho de, tipo assim, bora começar a olhar, vamos começar a olhar para o que precisa ser olhado, né? Não é só flores, é um trabalho profundo, demanda tempo, energia, não é fácil. Então, assim, vai ter uma cobrança maior da espiritualidade. O espelhamento vai ser mais intenso nesse período também pra quem é divina feminina, né? Então, o divino masculino vai começar a fazer coisas que você, tipo, vai se doer toda. Ai, meu Deus, tá doendo. Aí você vai querer começar a se comportar de uma maneira destrutiva pra se proteger. E aí vai ativar mais a ferida dele, que vai deixar ele mais desse jeito que você não gosta. E aí você vai ficar mais ainda em angústia, então vocês vão ficar nesse ciclo eterno. Então, é o clássico. Divino masculino começa a ficar frio. Aí isso ativa a minha ferida do abandono. Aí eu começo a ficar aflita, ansiosa. Aí eu começo a ficar o quê? Controladora. Aí eu vou lá, não haja assim, não seja assado, você está sendo assim, assim, assado, manda um textão pra ele. E aí ele olha e fala, beleza, fica mais frio ainda. Aí eu fico mais ansiosa, mais controladora e a gente fica nesse ciclo pra sempre, até a gente explodir, né? Então, isso que eu acabei de falar é espelhamento, tá? Então o movimento que você tem que fazer isso que ele fez, o que tá tocando aqui, o que tô sentindo aqui, o que tá rolando aqui dentro, tá? O que você julga no outro é aquilo que tá reprimindo em você. Então precisa olhar o
que tá sendo reprimido no seu interior e que você tá julgando, apontando o dedo, falando mal, culpando no outro e que isso tá dizendo sobre você, tá, meu amor? Então, às vezes a gente acha um absurdo o nosso gêmeo só se importar com ele, enquanto a gente também só se importa com as nossas próprias necessidades, porque a gente não sabe o que tá passando do outro lado, mas a gente quer ser amada, e a gente quer ter o relacionamento da hora que a gente quer, ou como a gente quer, a gente não liga porque a espiritualidade pede. Então, né, a gente fala do egoísta sendo egoísta, então o bagulho é muito doido. É o momento de você começar a agir, tá? E aí eu vou falar uma frase muito clássica que é: quem reclama e nada faz, mais merecido ficar no mesmo lugar, né? Então a gente precisa começar a se movimentar. Cuidado com se iludir, com se enganar, com se auto-sabotar, sabe? Ai, vai ser difícil. Ai, mas é muito trabalho. Ai, mas não sei o que. Veja se você não está. Eu falo sempre, gente, tem uma grande diferença pra quem realmente não pode, pra quem realmente não consegue, que é raro, é pouco, é escasso, é o 0,1% que ninguém tá incluído, entendeu? E tem a maioria das pessoas, elas só estão inventando desculpa pra fazer alguns processos. Não tô nem falando de coisas que são muito caras, porque a gente precisa entender aquilo que realmente vai tirar a comida da nossa mesa, é aquilo que é um pouco desconfortável de gastar, porque faz parte do processo. Mas eu tô falando pra aquelas pessoas que, assim, não pegam um livro pra ler, sabe? Então, tipo, a gente precisa entender que a gente precisa observar, ser sincera. Será que eu tô fazendo mesmo a minha parte? Sabe? É isso. Então, uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, gente. Avançar na dinâmica não significa somente a união. Não significa somente você e o seu gêmeo estarem juntinhos e conversando no WhatsApp, voltando a ter um relacionamento, tá? Avançar na dinâmica é você se evoluir, é você avançar na sua vida. Eu estive com meu gêmeo por muitos anos sem estar avançando na minha dinâmica. E olha que louco, né? Eu tava com meu gêmeo e eu não tava avançando na dinâmica. E por que eu não tava avançando na dinâmica? Porque tanto eu quanto ele, a gente tava inconsciente, a gente tava agindo pelo ego, a gente tava... a gente não tava realmente fazendo o que precisava ser feito. Avançar na dinâmica é fazer o seu processo de evolução, de transformação e, consequente, avançar na sua vida. Então, se você tá em separação, mais do que olhar se o seu gêmeo tá próximo de vir ou não, veja se a sua vida tá andando. Porque se ela não tá andando, significa que você não está avançando na sua dinâmica, tá bom? E aí, eu vou passar um exercício aqui pra vocês rapidinho de trabalho das sombras, que é o exercício do espelho. Que pode ser interessante nesse período pra vocês fazerem, tá? Quem sabe no meu Instagram eu faço um ritualzinho pra vocês, então fiquem de olho no ritual que pode surgir sobre o eclipse pra vocês fazerem no dia do eclipse. Eu vou pensar o que eu posso fazer. Vamos lá, começa a técnica do espelho. É fácil, gente. Pega todo mundo da tua vida, do seu gêmeo aos seus pais, seus irmãos, tios, amigos, colegas, todo mundo. O que mais incomoda pra você em todas essas pessoas, né? Então, no seu pai, na sua mãe, no seu tio, no seu irmão, o que te incomoda mais nessas pessoas? É interessante observar se tem algo em comum, né? Então, tipo, eu tô cercada de pessoas que, por exemplo, são muito impacientes e isso me incomoda muito. Então é importante você olhar pra isso porque tem um padrão ali. Mas observe quais são as coisas que mais te incomodam as pessoas ao seu redor. Se te incomoda, quer dizer que há essa parte reprimida dentro de você. Se a gente tem uma parte nossa reprimida e que essa parte precisa ser mostrada através do outro, isso significa que essa parte nossa reprimida não quer dizer que ela não exista. Não quer dizer que, assim, você é uma pessoa paciente, por exemplo, e atrai um monte de gente impaciente. Não significa que você não tenha paciência dentro de você. Impaciência dentro de você, desculpa. Você tem a impaciência dentro de você, mas você reprime ela. E aí ela é espelhada com esse tanto de gente impaciente ao seu redor que tanto te incomoda. Por que você reprime a impaciência? Você reprime a impaciência porque você tem medo das consequências que a impaciência vai trazer para sua vida. Então, o exercício de hoje é o que mais te incomoda no outro. Veja como isso está reprimido dentro de você. E veja todas as vezes em que provavelmente você se comportou ou se sentiu dessa maneira que o outro se sentiu e que te incomoda tanto, tá? E aí, o que é importante você observar nisso tudo no final é o como você lida com essa emoção. Então, você que
é muito paciente e se incomoda com a impaciência do outro. Como você lida com a sua sombra de impaciência? Então, é muito difícil uma pessoa que é 100% paciente em todos os momentos. Eu acho raríssimo, assim, né? Se você vem me conhecer, porque eu não sou. Você, quais são as situações que te deixam impaciente? E aí você observa assim, como você lida com essa impaciência? Você julga ela, você critica ela, você engole ela, você fala assim, você fica quieta, porque você não é bem-vindo aqui, ou você fica tipo assim, não, o que tá acontecendo? Vamos acolher. Veja como você reage a essa sombra sua reprimida e que você observa no outro através daquilo que te incomoda nele, tá? Esse é o exercício do espelho e que se você começar a fazer ele, eu te garanto que 50% dos seus problemas vão diminuir, tá? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo longo novamente. Eu estou tentando fazer vídeos curtos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Escrever aqui nos comentários o que vocês estão sentindo, quais vídeos vocês gostariam que eu fizesse. Se inscreva também, né? Aliás, me sigam nas redes vizinhas lá no Instagram e no TikTok, @divinafeminina. E pra você que quer ajuda, que já tá pronta, que cansou de enrolar, cansou de se auto-sabotar, vem fazer parte da minha mentoria ou da academia. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.